Ação, This call is now being recorded. a prece inicial, né? E agradecendo ao Antônio, né? Toninho, né? Conhecido como o Toninho, que vai fazer para a gente a palestra da noite, né? O Antônio Pádua. E com o tema, né? Falar de Allan Kardec e o professor Rivail. Não é isso, Toninho? Toninho, muito obrigado, seja bem-vindo, viu? Uma boa noite a todos. E vamos dar início, então, sem mais delongas. Ok, muito obrigado, viu? Antes de mais nada, um abraço fraternal a todos os corações que se fazem presentes, né? Que Jesus possa nos amparar a todos, nos auxiliar como sempre. E a nós, no propósito de reflexão, que os bons espíritos nos inspirem. Que a proposta é de não trazer um propósito de ensinamento para ninguém sobre Kardec, que a gente sabe que existem já inúmeras biografias, informações, um conjunto enorme de orientações que trazem com muita bagagem as características e os processos desse espírito que trabalhou a codificação da doutrina para a gente, nós trocarmos ideias, né, sobre alguns aspectos desta vida, desta existência, desse espírito, que eu acho que são relevantes para a gente entender o tamanho dessa personalidade, o trabalho que ele desenvolveu. Bom, eu não sei se todos que estão presentes já têm conhecimento da doutrina espírita, se todos conhecem Allan Kardec, ou se já ouviram falar de Allan Kardec. Então, se o que a gente trouxer aqui for uma repetição, já peço desculpas antecipadamente, porque para quem já é do movimento espírita, para quem já está no meio doutrinário, o que a gente vai colocar é de conhecimento amplo de grande parte das pessoas. Mas nós vamos fazer uma correlação de alguns aspectos um pouquinho diferentes. Então, quem quiser participar, quem quiser fazer as suas ponderações, quem tiver alguma dúvida em relação ao que a gente colocar, pode colocar no chat aí, a gente procura interagir da melhor maneira possível, certo? Para começarmos, antes da gente falar de dados biográficos do Kardec, eu acho que é relevante nós entendermos uma correlação que podemos fazer do advento no qual Kardec é parte fundamental, né, é uma participação essencial, com um outro advento mais atrás na história da humanidade, que é a chegada do Cristo na Terra. Por que nós estamos fazendo isso? E aqui, evidente, guardadas as devidas proporções em relação à capacidade de cada um destes espíritos. Mas eles tratam de missões muito similares nas suas características, a começar pela própria revelação. Então, Jesus chega com o propósito de revelar um conhecimento que, mesmo já sendo de domínio de muitos, ainda não era profundamente exercido como ele apresenta. Então, a filosofia ou a doutrina que Jesus apresenta sobre a Boa Nova é algo que vai imperar a partir dele e com a promulgação dos seus emissários mais diretos, os discípulos que se tornam apóstolos, que angariam outros discípulos e realizam, então, a propagação da Boa Nova ou do Evangelho, como a gente queira. Então, vem trazer essa revelação. Nós vamos ver na pessoa de Kardec para a doutrina espírita o mesmo processo de coordenação dessa revelação. A revelação não é de Kardec, né? A revelação são dos espíritos. Mas o Kardec vai coordenar, ele vai abraçar essa revelação de uma forma muito bem estruturada
para que não fique tantas dúvidas assim para a gente, que vai receber isso posteriormente, que vai tomar conhecimento disso ao longo do tempo. Então, é uma característica do Cristo, é uma característica de Jesus a seu tempo, o aspecto da pedagogia para transmitir o ensinamento. Aquela forma do professor que procura ensinar ou transmitir para o seu aprendiz ou para o seu aluno, que naqueles dias, né, vai receber a nomenclatura de discípulos, a informação que esse aluno deseja buscar, mas que ele seja um coparticipante. Kardec vai fazer a mesma coisa com a doutrina dos espíritos. Então, ele pega a revelação espiritual e, na condição de um grande pedagogo, ele vai desenvolver a capacidade de compreensão de quem toma contato com esta revelação, para que quem tomou esse contato também seja participante, não fique à margem, não fique alheio a esse conjunto de informações que estão chegando às nossas mãos e que passam pelo trabalho dele de codificação. Então, essas são as primeiras correlações que a gente faz. Antes mesmo do Kardec reencarnar, a gente tem relatos que estão contidos, por exemplo, na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no seu capítulo de número 22, aonde o espírito de Humberto Campos vai narrar, né, nesse capítulo que é belíssimo, uma série de acontecimentos pelas quais a humanidade passaria ao longo de 200 anos, ou ao longo de 2 séculos. E que que a base de movimentação desse trabalho que aconteceria na face da Terra seria o seu início ali com o advento da doutrina dos espíritos. E logo que ocorre uma reunião no plano espiritual, a gente percebe o espírito Humberto Campos nos apresentando na narrativa a chegada de Allan Kardec ao mundo com o seu nome de batismo, que é Hippolyte Denisard Rivail. O nome do livro do Humberto Campos é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. O som não está bom para vocês, porque assim, eu não estou tendo problema aqui, não. Se alguém tiver com alguma dificuldade, por favor, avise aí. Tá tranquilo o som? Tá dando para ouvir, viu, Toninho? Tá tranquilo. Ok. É porque a Olga mencionou aqui no chat, né? Parece que tem um chiadinho, mas eu até verifiquei aqui, mas os microfones estão todos ligados. Realmente não sei se tem alguma interferência no seu aí, né? Entendi. Eu estou com um fone sem fio, eu posso tentar trocar para ver se muda alguma coisa. Tá? Deixa eu tentar substituir aqui para ver se resolve. Tranquilo. Só um instante, por favor. Vocês conseguem me ouvir? Sim, sim. Vocês conseguem me ouvir? Sim, estamos te ouvindo. Parou o chiado? Agora parou. Não estou ouvindo vocês. Agora aumentou o chiado aí. Parou o chiado ou não? Melhorou, tá dando para te ouvir bem, pode ir. Pode ser sim? Pode. Então tá. Então vamos continuar a partir daqui. Então eu estava dizendo que a gente tem esse relato do ponto de vista espiritual, que é exatamente nesse momento de chegada de Kardec,
na face da Terra, né? Quando ele vai reencarnar. E aí vai nascer, lá em 1804, o menino Hipólite. E esse menino, ele vai se desenvolver como uma criança normalmente se desenvolve. O Kardec, ele vem de uma família que não é tão simples assim, os pais eram da área do direito, né? Então, ele vai crescer de uma forma mais tranquila, sem grandes problemas ou grandes dificuldades. E ele vai ter o seu contato no processo de educação numa daquelas instituições que estavam gerando uma revolução, né, naquele início de século, ali na região da Europa, sobretudo na França, que é o Instituto Yverdon do professor Pestalozzi, né, Jean-Henri Pestalozzi, um grande pedagogo. Então, o processo de desenvolvimento do Kardec, enquanto o professor Rivail, vai ser embasado todo a partir desse contato que ele tem com o Pestalozzi. E o Pestalozzi tinha, na sua capacidade de pedagogia, de transmissão de conhecimento, a movimentação do aprendiz, a movimentação do aluno. Então, o aluno, ele não era um personagem passivo no processo. Ele estava o tempo todo sendo movimentado para a assimilação do conhecimento que ele mesmo buscava. Então, ele era movimentado para buscar o conhecimento. E assim que a gente vai perceber o desenvolvimento do Kardec na sua fase da infância até ali na adolescência. Quando ele chega na adolescência, dada a capacidade intelectual que ele vai adquirindo, Kardec começa a se debruçar sobre conceitos da ciência, sobre áreas da ciência, que ele vai gerar uma certa movimentação social. Então, ele começa no seu processo de aprendizado e ensinamentos, a criar certas reformulações dentro da sociedade parisiense. E até ele chegar num determinado ponto tal, para a gente ter uma ideia, em que ele reforma, apresenta metodologias na área da aritmética, na área da química, na área da física, mesmo sem se enquadrar naquela característica de um cientista. Ele consegue trabalhar isso e, ao longo do tempo, ele vai lançando, desenvolvendo e lançando de forma pedagógica inúmeras obras para auxiliar a sociedade parisiense e até outras partes da Europa nesse processo de aquisição de conhecimento. Então, essa é a estrutura que nós vamos perceber no professor Rivail, né? Não é um professor que aportou ali naquele ambiente simplesmente do nada, ou fazendo qualquer coisa. Ele fez um trabalho muito intenso nessa área do ensino dentro da sociedade parisiense. Isso gera para ele um certo status, porque como é um movimento revolucionário que está acontecendo, e a gente está falando aí que passa por aquele período do iluminismo, né, que surge na região da Europa ali, ele passa a ter um status de reconhecimento pela condição intelectual que apresenta junto à sociedade como um todo, fazendo parte de uma academia, né, de grandes nomes, grandes vultos, que dizem respeito não apenas à arte, mas ao conhecimento de maneira geral. Então, o professor Rivail, ele fundamenta a sua estrutura dentro desse mundo, dentro desse universo. Então, a gente percebe, quando a gente vai entender o Kardec e comparar o Kardec com o professor Rivail, que um é consequência da estrutura do outro, evidentemente. Então, o Kardec,
não é o codificador da doutrina dos espíritos por acaso, né? Até porque nós sabemos que acaso não existe. Acaso é que a gente imagina por desconhecimento das informações mais pertinentes diante de um fato, né? Então, Kardec ele vai apresentar essa característica que o professor Rivail já cunhava, já tinha, já dominava desde longa data pela sua trajetória no mundo do ensino. Então, isso é essencial para ele, posteriormente, desenvolver o trabalho com a doutrina dos espíritos. Até aqui, dá uma ideia clara para vocês do que a gente está querendo colocar? Fica tranquilo? Se alguém tiver alguma dúvida sobre o que eu coloquei aqui dessa parte do Rivail, por gentileza, coloca aí para gente. Pode ser? Muito bem. Então, dando sequência. O professor Rivail, porque a gente falar de Kardec, que automaticamente a gente está falando do professor Rivail, é impossível, ou não nos é possível, da gente falar da própria codificação, porque tudo está intimamente conectado. Esse professor Rivail, pelo status, pela condição, pela capacidade, ele era convidado a partilhar por diversos eventos que aconteciam naquela sociedade, que era uma sociedade glamurosa, né? Que reunia pessoas célebres ali, nomes famosos da época. Então, ele era convidado a todo instante a participar de uma série de eventos. Só que sempre se mantendo muito ocupado, era alguém que se dedicava muito às características do ensino, e ele não comparecia a qualquer evento desses. Mas tinha amigos muito próximos, inclusive companheiros dessa academia de notáveis, a quem ele tinha já uma confiança muito interessante e partilhava de uma amizade muito mais íntima. Então, atendia eventualmente a este ou aquele convite para esses tipos de evento. E é onde a gente vai perceber, pela narrativa que nós vamos encontrar, por exemplo, no livro Obras Póstumas, nós vamos encontrar isso. No livro O que é o Espiritismo, nós vamos encontrar também essas informações. E ele se deparando, dentro de um desses convites, com informações de movimentações que, num primeiro instante, transparecia para quem não era muito conhecedor dos mecanismos da ciência, como um evento de festa, um evento festivo, que eram as tão faladas mesas girantes. E esse evento acontecia em salões nobres, salões muito nobres em Paris, e ia despertando, com o passar do tempo, a atenção daquela sociedade. Então, ele recebeu alguns convites para poder participar, acompanhar esses eventos, alguns recusados e alguns aceitos. E, nesse processo de participação, ele indaga, né? Ele é indagado sobre o que poderia ser aquele fenômeno e o que ele pensava também a respeito desses fenômenos. Porque, como estudioso de várias áreas da ciência, ele conhecia o processo da manipulação magnética, por exemplo, sendo uma derivação, né, o magnetismo do fluido elétrico, e assim sucessivamente. Então, ele dialogava sobre isso, falando de uma possibilidade natural desse tipo de movimentação. Entretanto, num dado momento, um desses amigos reporta para ele que o fenômeno estava crescendo em espetáculo. Porque aquelas mesas que, no primeiro momento, ficavam girando, dançando ali nesses salões nobres, começaram a responder determinadas questões.
foi a partir desse instante que o Kardec falou, não, peraí, aqui já tem alguma coisa que vai além da questão material, porque a mesa por si só é uma matéria inerte, ela não tem vontade própria, não tem movimento próprio, apesar de sofrer influência do meio, a exemplo do magnetismo que ele conhecia. Mas passar a dar respostas com base em questionamentos, aí não podia mais ser simplesmente aspectos puramente materiais. Isso começa a acontecer por volta do ano de 1855. Então, nesse período, o professor Rivail já era renomado na sociedade, já era muito conhecido, já tinha publicação de inúmeras obras dentro da sociedade parisiense, naquela proposta que eu mencionei de reformulação de algumas coisas em áreas das mais diversas, mesmo não sendo cientista. Então, ele toma conhecimento disso e aí ele vai se interessar por este acontecimento. Até aí, não existia Allan Kardec. Até aí é professor Hippolyte Denisard Rivail. Então, partindo deste processo de entendimento, de conhecimento, o que estava acontecendo? Que movimentos eram esses que pareciam ser mais inteligentes do que era possível perceber? Ele vai começar, o professor Rivail, a entrar de forma mais aprofundada no entendimento daquela situação. E, ao fazer isso, ele vai começar a aplicar propostas que têm bases científicas para entender o que estava acontecendo. É aí que a gente vai começar a perceber o surgimento com clareza da comunicabilidade do plano espiritual com o mundo físico e o nascimento desse advento tão maravilhoso, tão esclarecedor para todos nós, que é a doutrina dos espíritos. O Kardec vai começar, o professor Rivail vai começar a estudar isso dentro de reuniões mediúnicas que vão se formando. Ele vai procurar primeiro entender como é que isso era feito, o que se passava, como é que era desenvolvido o processo. E aí ele começa a receber algumas comunicações, ele próprio, Kardec. E numa delas, ditada, segundo o livro Obras Póstumas, pelo Espírito da Verdade, que também tem mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, a exemplo do que está no seu capítulo de número 6, esse Espírito vai comunicar-se com o Kardec e vai com o professor Rivail e vai falar para ele do que é a missão dele. Então, Kardec tem um diálogo, o professor Rivail tem um diálogo com esse espírito sobre a missão dele. O que está acontecendo? O que eu tenho que fazer? Como é que é isso? Ele vai se inteirar desse processo. E, ao se inteirar do processo, ele recebe a instrução de que a missão dele é árdua. Ele vai ser achincoalhado, ele vai ser vilipendiado, ele vai perder os amigos. Vai acontecer um monte, mas um monte de coisas desagradáveis com ele, se ele aceitar a missão. Mas se ele aceitar a missão, ele vai receber todo o amparo necessário para o desenvolvimento da missão. Se vocês pegarem o diálogo que está descrito lá no Obras Póstumas, e que a gente também encontra, né, para quem faz estudo sistematizado de doutrina espírita, também esse diálogo ele está colocado naquele material do ESD que a FEB prepara e divulga. Se a gente se deparar com o diálogo que está lá, eu acho que a grande maioria de nós vai fugir, né, vamos colocar assim, dessa oportunidade de condução.
porque vai enfrentar muitas dificuldades. E a gente sabe que a gente não gosta de muitas dificuldades, a gente quer as coisas mais fáceis, mais simples, porque aí a gente se sente um pouco mais confortável, o carro não aperta tanto assim, a gente consegue andar. Mas o Kardec aceitou. O professor Rivail aceitou e começa a se dedicar efetivamente, de forma exaustiva, nesse processo de comunicabilidade. Então, nessa fase, que já estamos aí falando do ano de 1856, mais ou menos, já deixa de ocorrer com tanta frequência assim o aspecto das mesas girantes. E isto vai se transformando muito mais nas reuniões mais pontuais, mais particulares, com médiums, né? Com aquelas pessoas, aquelas personalidades daquela época, que vão exercer essa comunicação entre mundo físico e mundo extrafísico. E o Kardec, percebendo o volume de informações que estão chegando, o professor Rivail, percebendo o volume de informações que estão chegando, ele começa a desenvolver métodos para validar essas informações. Então, um dos métodos que a doutrina dos espíritos lida para a comunicação dos espíritos é a universalidade. Ou seja, uma das balizas de evidência e referência, se a comunicação é segura, se aquela orientação é segura, sobretudo no aspecto da codificação, Kardec desenvolveu e executou isso muito, era as perguntas que nós conhecemos, lá do Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra lançada, né, para a codificação espírita, as perguntas que nós conhecemos, o Kardec entregava, distribuía a médiuns diversos. Para que isso? Porque a universalidade da comunicação é se a resposta é fidedigna, se a resposta é fiel, se a resposta é realmente condizente e natural, é a mesma resposta independente do mecanismo, independente do medianeiro, independente do médium. Então, o mesmo tipo de resposta chega por médiums distintos, por médiums que não se conheciam, que não tinham convivência. Então, a gente percebe esta garantia que a codificação espírita traz para a gente. Não sei se vocês já tinham conhecimento ou informação sobre isso, mas é assim que se dá o processo da codificação da doutrina espírita. E nesta primeira parte de trabalho que o Kardec, que o professor Rivail vai desenvolver, ele prepara, organiza esse material todo, e ao terminar esse material, por volta ali do início de 1857, ele tem que divulgar isso. Bom, eu recebi aqui um volume enorme de informações, pedagogicamente sugeri uma enormidade de perguntas sobre assuntos dos mais variados que a gente puder pensar. Recebi uma série de instruções balizadas com base nesse método que a gente acabou de informar, e agora ele vai divulgar. Então, como é que ele vai divulgar? Aí é que surge o aspecto da mudança do nome. Não que ele tenha mudado o nome, mas como ele vai assinar todo o trabalho que vai ser realizado da codificação espírita. É aí que vai surgir, né, o pseudônimo de Allan Kardec. Porque qual o entendimento que ele teve? O nome dele já tinha um peso na sociedade. E esse peso poderia atrapalhar a divulgação daquelas informações que são informações novas, informações de um conhecimento muito profundo que ele mesmo estava lidando
e que ele queria apresentar isto à sociedade com o mesmo tipo de força e dedicação pedagógica que ele fez quando da publicação das suas obras de reformulação, né, de trabalho da pedagogia em diversas áreas de ensino. Então, ele pede orientação espiritual para isso. Fica nessa indagação. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? E aí, o seu mentor, né, mais direto, que é um espírito denominado Zéfiro, sugere a ele que esse espírito também o conhecia, sugere a ele que ele usasse uma personalidade, um nome, né? Porque nome é para a nossa personalidade. A individualidade, que é o espírito, não tem nome. O espírito usa o nome que deseja, dentre as muitas oportunidades de personalidades que já exerceu. Então, o Zéfiro sugere ao professor Rivail que ele usasse o nome de uma personalidade que ele tinha exercido na época das Gálias, que é ali no próprio território francês, só que muitos séculos antes, onde ele foi um druida, né, nessas Gálias, e ele, nessa época, era chamado de Allan Kardec. E ele aceita. O professor Rivail aceita e vai, então, assinar todo o seu trabalho que ele vai cunhar, que ele vai desenvolver com o advento da doutrina dos espíritos, como Allan Kardec. É aí que surge o Allan Kardec, que a gente fala hoje, né, em todas as obras que a gente menciona constantemente. Mas ele não para por aí, né? Basta nós percebermos que a primeira versão de O Livro dos Espíritos, quando surge no conhecimento da sociedade humana, lá em Paris, na França, ele surge com 502 questões, e não com a quantidade de questões que nós temos hoje, 1018, 1019, dependendo da tradução que a gente possui em mãos. Então, Kardec, ele desenvolve todo esse conhecimento do mundo espiritual, que é nos apresentando a realidade da vida, né, a verdadeira vida, através dessas questões do Livro dos Espíritos. E tem um fator, acho que é muito relevante, que às vezes a gente se esquece, ou às vezes a gente não se atém a alguns pormenores, mas que são importantes para a gente entender o cunho desta obra. E aqui falando especificamente do Livro dos Espíritos. Na maior parte das vezes, nós desmerecemos ou desprezamos a introdução e os prolegômenos que são mencionados nessa obra. E a introdução, ela possui chaves para a gente entender o conteúdo da obra no que diz respeito ao sentido de alma, de espírito, de princípio inteligente, de princípio material, de Deus, né? Então, tudo isso é preparado por esse pedagogo na introdução. Tanto que a introdução do Livro dos Espíritos é enorme. Tem lá, se eu não me engano, quase 20 itens diferentes, trabalhando para a gente processos ou conceitos que são relevantes para que a gente entenda o conteúdo. Porque o pedagogo faz isso, né? Ele vai te dar uma matéria, então ele te aplica a base para que você entenda bem a base, para que na hora que vier a matéria, você se sinta mais tranquilo e você consiga fluir melhor naquele aspecto da matéria efetivamente do aprendizado, do ensinamento. Então, o Kardec ele faz isso no Livro dos Espíritos. E a codificação espírita, de uma forma geral, a gente não vai, evidente, demandar tempo falando sobre as obras da codificação, mas não tem como
deixar de falar, porque é um trabalho que o Allan Kardec faz, né, que o Allan Kardec desenvolve, que ele vai se dedicar. A partir daí, ele vai se dedicar intensamente, como ele mesmo relata, né, no livro Obras Póstumas, acaba-se o tempo, não tem mais tempo. Ele chega a ter estafas, chega a perder noites de sono, se dedicando a esse trabalho da codificação espírita, porque era um volume muito grande de informações, e ele, desejoso de realizá-lo, como havia recebido como missão, quis apresentar isso da melhor maneira que ele podia. Então, ele se entregou, né? É a gente pensar assim, nós temos uma causa, né? Nós temos uma proposta, a proposta é de Jesus, a causa é de Jesus, mas às vezes a gente não se entrega tanto assim à causa, a gente faz um pouco que a gente consegue fazer, que a gente dá conta, mas a intensidade, ela não é tão grande assim, digo na maior parte das vezes, e aqui sem fazer nenhum tipo de julgamento a quem quer que seja. Mas o Kardec, ele se entrega, realmente ele se entrega à causa do Espiritismo, preparando esse trabalho e desenvolvendo isso. Aí nós vamos perceber o que o pedagogo Hippolyte, o que o professor Rivaril aplica na codificação. Olha que interessante. Não sei também se vocês já lidaram com isso, observadas as obras da codificação. Mas os livros se conversam, eles se falam. Não tem nenhum livro solto. O livro A Gênese, por exemplo, não está solto, perdido, lá no finalzinho, que foi lançado em 1868, de forma alguma. Ele está intimamente conectado à primeira parte do Livro dos Espíritos, como também à terceira parte do Livro dos Espíritos e alguns trechos da quarta parte do Livro dos Espíritos. A obra Céu e Inferno não está solta, não está livre das conexões com o Livro dos Espíritos. Todas as obras estão conectadas ao que é desenvolvido no Livro dos Espíritos por Kardec. E na metodologia, né, pedagógica daquele professor que quer que o aluno busque este conhecimento, ele desenvolve uma obra para a gente tomar conhecimento sobre a realidade espiritual, pautada em perguntas e respostas. O que é que isso nos remete, guardando as devidas proporções? Vamos voltar lá no tempo de Jesus. Quando alguém chegava para Jesus falando de dificuldades, né, pedindo uma cura ou fazendo qualquer movimento próximo a Jesus, normalmente o que Jesus fazia é questionar o seu interpelador. O que você quer que eu te faça? Então ele botava o sujeito na condição, né, de passivo ali, que só vai receber, para ser um ativo. Então, a partir do momento em que a gente está ativamente no processo, nós não temos como nos eximir das consequências que aquele processo vai nos trazer. Assim, Kardec faz o desenvolvimento do Livro dos Espíritos, porque ele nos coloca no centro. A informação está lá. A orientação está lá. Entretanto, a pergunta é para que a gente também esteja ali perguntando, questionando. Então, o desenvolvimento da obra, como vai ser o desenvolvimento da codificação, a base está em perguntas e respostas, né? Eu pergunto, eu quero saber isso. Então, o que vocês têm para me dizer sobre isso? E tem perguntas no Livro dos Espíritos que são questões que nos parecem até repetitivas. Parece que o Kardec não se deu satisfeito com uma determinada resposta de um questionamento e ele vai desdobrando aquela pergunta.
Mas isso é para que chegue o mais fácil possível, no sentido de mais compreensível possível, a quem vai tomar conhecimento, né? Que uma coisa é quem está lá mexendo, quem está lá fazendo, quem está lá desenvolvendo. Outra coisa é quem vai pegar isso depois e vai ler, e vai tomar conhecimento, e vai tentar entender. Então, o Kardec, aí, assumindo a alcunha de Kardec, vai preparar, desenvolver o Livro dos Espíritos como a base fundamental da doutrina espírita, lançando ele em 1857. Nós vamos perceber depois que, não menos importante, o professor Rivail, no pseudônimo do Kardec, vai se preocupar. Será que as pessoas entenderam o que a gente está querendo dizer com Livro dos Espíritos, com Espiritismo, com Espírita, com doutrina dos Espíritos? Então, às vezes, as pessoas podem não entender e ele vai estruturar uma outra obra, também nos moldes pedagógicos, que é o livro O que é o Espiritismo, colocando vários contrapontos, né? Desde o cético ao religioso que abominava as questões de espírito na confusão com alma, até aquele que era versado somente para as coisas materiais, não se preocupando com nenhum outro tipo de atividade. Então, a gente percebe ele tomando esse cuidado. Então, o desenvolvimento do trabalho se dá em cima dos cuidados que uma pedagogia de alguém que tem conhecimento na área de ensinamento oferece. É assim que a gente percebe o Allan Kardec trabalhando e desenvolvendo o que chega ao conhecimento humano como fenômenos. Então, doutrina espírita chega como uma revelação, fenômenos que estão sendo revelados os mais diversos, nas mais diversas partes. Mas as pessoas que estavam lidando com isso, estavam lidando com o fenômeno, né? Trabalhando isso ou tratando isso como um evento. E o Kardec, pelo professor Rivail, vai observar nesses fenômenos o que tem por trás disso. Porque não é só isso. Aqui tem uma coisa a mais. Não é só o fato de ter uma mesa que responde, ou uma cesta que dita alguma mensagem, né, de acordo com a movimentação do ambiente. Então, o professor vê muito mais do que aquele que está observando só o evento. E essa característica no Allan Kardec é um derivado do que o professor Rivail vai angariar ao longo da sua vida. Então, deu uma ideia, gente, do que é a diferença, eu acho que principal para a gente perceber essa miscigenação entre Rivail e Allan Kardec? Porque Rivail é a personalidade que teve a oportunidade, evidente, como a gente sabe hoje, já tem toda uma bagagem de ordem espiritual para que também desenvolva da forma como desenvolveu, né? Mas não perde as oportunidades na presente reencarnação para o trabalho que precisava ser feito e que, como tudo acontece nas nossas condições de espírito em evolução, teve, assim como nós temos, a possibilidade de escolher fazer ou não fazer. Quando ele tem, inclusive, esse relato do Espírito de Verdade, dos propósitos da missão que ele precisaria desenvolver, e teria uma série de problemas,
E os problemas que o Espírito de Verdade falou que ele teria, ele teve todos. Tá? Foi perdendo amigos, perdeu a credibilidade, as pessoas fizeram chacota, porque quem era francês ali, da mesma sociedade, quem convivia com ele, é evidente que ele divulgou o evento, né, o advento da doutrina espírita, ele divulgou o Livro dos Espíritos. O Kardec é fundador da Sociedade Espírita Parisiense, né? Então, nesse processo, ele vai sofrer injúrias, vai ser expulso do rol de notáveis ao qual ele pertencia, tudo porque as pessoas não entenderam, resolveram não levar a sério o trabalho que ele estava desenvolvendo com todo aquele conjunto de informações que ele havia recebido. Então, quando a gente percebe no codificador essa intensidade do trabalho, ele podia escolher. Não quero fazer, não quero passar por nada disso. Não tem problema. O Espírito de Verdade, quando teve essa comunicação com ele, o informou, olha, você pode não querer fazer. Se você escolher que não quer fazer, a gente tem o plano B, né? Que é o que acontece com espíritos que normalmente vão desenvolver essas grandes missões. Isso não é uma coisa qualquer, né? Não coloca-se um projeto deste tamanho na mão de qualquer espírito, de forma alguma. Kardec era um espírito, é um espírito com o cabedal espiritual suficiente para poder fazer. Mas tinha a opção de não querer fazer, não querer assumir essa missão de desenvolver, né, de trazer ao nosso conhecimento essa codificação da realidade espiritual. E se assim ele escolhesse, certamente seria movimentado um outro espírito que a gente não tem certeza da personalidade, mas muitos imaginam, pela bagagem intelectual de pessoas muito próximas e que acompanharam Kardec na codificação espírita, provavelmente seriam um desses outros nomes. Então, ele teria a opção de não fazer, mas o movimento iria acontecer com Allan Kardec ou sem Allan Kardec. Isso é muito claro para a gente quando a gente percebe na literatura do livro Obras Póstumas, onde essas informações vão aparecer. Então, entendendo todo esse movimento do Kardec, a gente vê como uma personalidade com as suas características de ensinamento, de desenvolvimento do ensino, traz uma mudança. Da mesma forma que o professor Ribail vai reformular, vai criar um trabalho de diretriz dentro da sociedade parisiense, o Kardec, com a codificação das informações do plano espiritual, vai trazer reformulação para a vida de milhares e milhares de espíritos que vão tomar conhecimento da doutrina espírita, né? Então, ele inaugura, naquele momento, naquele ambiente, o espiritismo cristão, como a gente diz, né? Que o propósito da doutrina dos espíritos é se desvencilhar dos dogmas que foram criados a partir dos ensinamentos de Jesus e nos remeter à simplicidade e à intensidade que esses ensinamentos trazem para todos nós, explicados com bastante clareza e profundidade,
pelo conhecimento filosófico e científico. Então, doutrina espírita forma esse tripé, e a gente tem, na pessoa do Kardec, o seu precursor, né? Aquele que vai fundamentar essa codificação. Ficou claro aí para vocês? Temos aí mais uns minutinhos. Alguém quer fazer alguma pergunta a respeito do que a gente colocou aqui? Alguém abriu o microfone aí? Eu não vi. Quer perguntar alguma coisa? Não foi eu aqui, Antônio, mas pode finalizar aí. Então, tranquilo? Deu para todo mundo entender? Porque, assim, Tranquilo. quando nós aceitamos o convite, e aí depois mantivemos um contato com o Cadinho, inclusive, sobre esse assunto, a pergunta que eu fiz para ele foi: Cadinho, o que vocês querem de conteúdo? Qual que é a ideia, né, para a gente falar de Rivail e de Kardec? É falar da estrutura do professor? Não, é isso mesmo. Então, a gente tentou fazer de forma sintética, né, sem precisar abordar questões de cunho histórico-biográfico, porque eu acho que o aspecto histórico-biográfico nós temos disponível aí em diversas obras, a gente não precisaria aqui ficar lidando, né, com essas questões biográficas. Tem inúmeras biografias do Kardec, basta, quem desejar, procurar na própria internet, a gente vai achar. Vamos achar referências de link tanto para vídeo quanto para obras, ok? Porque é muito tranquilo. Eu acho que o fundamental para a gente, dentro do movimento espírita, é conseguir perceber essa profundidade que esse espírito já tinha, né? Essa capacidade e a intensidade com que ele trabalha a realidade espiritual. Porque imagina, gente, se a gente se colocar no lugar dele, você recebendo um volume enorme de informações. Como é que se organiza esse volume de informações? Que tipo de pergunta que você vai fazer? Porque se nós formos observar no Livro dos Espíritos, as perguntas que o Kardec promove são perguntas extremamente fundamentadas. É coisa de estudioso, de quem detém o conhecimento do ensino. Então, já tem aquela percepção e aquele olhar assim, como é que eu quero transmitir o que está chegando? Então, as perguntas, elas têm um foco de como é que ele vai transmitir isso, entendem? Como é que eu vou entregar para a sociedade o que eu estou querendo saber? As perguntas tratam isso. Basta a gente começar a perceber as perguntas que estão no Livro dos Espíritos. Para vocês terem uma ideia, e aqui a gente vai dar um pouquinho de pincelada de ESD, né? Para quem faz ESD ou já fez ESD aí, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. O Kardec começa estruturando o Livro dos Espíritos pautado naquilo que é o nosso calcanhar de Aquiles. Entender Deus. Porque o propósito das religiosidades, desde as mais antigas até as mais recentes que nós procurarmos conhecer, é entender Deus, né? As teologias buscam trabalhar isso, o entendimento do Criador. E aí, a pergunta número 1, que ele vai fundamentar nessa codificação, não é quem é, ou o que é, empregando artigos. É que é. Olha que interessante. Então, ele estrutura a base de Deus, os aspectos de Deus, num primeiro momento. Partindo daí, ele vai desenvolver questionamentos que nos trazem a ideia do processo da materialidade, porque o espírito também é matéria. Se a gente for observar como o Kardec desenvolve isso lá no Livro dos Espíritos, a resposta dos Espíritos é muito clara: o espírito é matéria.
porém, numa condição que é desconhecida para nós, que é o nível da materialidade que a gente desconhece. E só depois de desenvolver esses fundamentos é que ele vai falar do Espírito. Tanto que, se vocês perceberem, a segunda parte do Livro dos Espíritos, que é a parte que trata do mundo espiritual, trata das conexões do mundo físico com o mundo extrafísico, é a maior parte do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é dividido em 4 pedaços, vamos dizer assim, né? Nós temos 4 partes distintas lá dentro. A primeira vai falar desse conceito de Deus, matéria e espírito. A segunda, da realidade espiritual. A terceira, dos aspectos da moralidade. E a quarta vai nos remeter à vida futura, às esperanças, né? Aos nossos aspectos do porvir. Ok? Tranquilo, Ok. então, gente. Beleza? Deu ideia aí do que a gente queria passar? Tranquilo? Muito bom, Antônio. Muito bom, muito obrigado, viu? Só temos a agradecer aí a sua presença. Nós é que Nos clareou agradecemos aí a bastante oportunidade. desde a chegada, né, do nosso Hipólito Leão de E, Mizage aqui na Terra, né? E a e sua trajetória até ele passar a assinar Allan Kardec para montar essa estrutura, né? Para criar essa estrutura, que ele é o codificador, né? sim, Para trazer, né, essa divulgação da doutrina, né? Esse sim, sim. trabalho todo, né, que você trouxe para nós aí, muito bom. Tem uma coisa, acho que é importante, só para a gente deixar claro aqui também, que às vezes, muitas vezes, as pessoas, por desconhecimento, e aí é mero desconhecimento, sobre o Espiritismo, imaginam, porque como desconhecem, só imaginam que doutrina espírita é doutrina de Allan Kardec, o que é uma inverdade. A doutrina é dos espíritos. Isso. Allan Kardec é o codificador, é o responsável estudioso que organizou todos esses ensinamentos e nos oferece de maneira pedagógica. Isso é fantástico. Né? Então, só para Maravilhoso. deixar isso muito claro. Tá bom? Bacana. Muito Amigos, obrigado, Antônio. nós é que agradecemos a paciência de todos vocês. O nosso muito obrigado, viu? Agradecemos Tranquilo. mais uma vez o convite e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Até uma próxima. Bom, agora, o Wagner, por gentileza, coloca aí para nós as referências aí, né, a conta aí da Casa Miramês, né? Como eu já coloquei no início, né, isso é para auxiliar a Casa de Miramês, né, dentro do o que ela tem de propósito, né, para atender as famílias cadastradas na casa, né, assistências à família, e para também continuar com a casa funcionando, ter suas despesas em dia, né? A gente pede essa contribuição, essa doação, dentro do que for necessário, quem puder ajudar. E, para finalizar, então, né, quero agradecer a todos por estar conosco aí nesse bate-papo, nessa palestra, né, nessa harmonia espiritual, né, ficamos aí muito felizes com a presença de todos, e só agradecendo com o Mendes, né, trazendo aí a música para nós, né, São Mendes? Esquece não, São Mendes. Ajeita aí. Ah, pode deixar. E essa música aí vai ser a nossa prece final, viu, pessoal? Então, por gentileza, né, fechem os olhos, né, e vamos aí sintonizar aí com essa música. Vamos lá, São Mendes. Quanta luz este ambiente descendo sobre nós, vibrando em nós. Quanta luz,
assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Ah, é muito bom. Muito obrigado, São Mendes. Uma boa noite a todos e até a próxima, até quarta-feira que vem. Aliás, até Obrigado, boa terça, noite né? a todos. Boa Terça-feira e noite, quarta. gente. Boa noite, boa noite. Ótima noite para Obrigado. vocês. Tudo de Boa bom, noite. viu? Tchau. Abraço.